Agora nós vamos falar sobre equilíbrio dinâmico e depois sobre as leis de Newton. Então, o que deveria ser o equilíbrio dinâmico? Então, para isso, vamos usar essa fotografia aqui, esse desenho, né? Aqui, o desenho representa um carro de Fórmula 1 se movimentando em linha reta. Esse carro possui velocidade constante. Então, em alguns momentos foram tiradas fotos, né? E nessas fotos você observa que a velocidade sempre marcava o mesmo valor, né? Porque o movimento é uniforme. E ele estava andando em linha reta, o movimento dele é retilíneo. Então, nesse caso, quando o carro está em movimento retilíneo e uniforme, o seu equilíbrio é chamado de dinâmico. Então, qualquer objeto em movimento retilíneo uniforme, nós dizemos que ele está em equilíbrio dinâmico. Agora nós podemos começar a falar sobre as leis de Newton. Newton foi um cientista inglês do século XVII, ele era físico, matemático, filósofo, né? Que em seu livro, né, Princípios da Matemática e Filosofia Natural, tratou das leis de Newton, no caso das 3 leis de Newton, conhecidas, né, como leis de Newton. Então aqui nós vamos falar sobre a primeira lei e vamos usar os enunciados do seu próprio livro, né? Então vamos usar os dois enunciados, a gente vai discutir cada um deles. Então vamos olhar para o primeiro, que diz o seguinte: se a força resultante sobre uma partícula é nula, ela permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme por inércia. Então vamos explicar o que tem aqui. Primeiro, né? Força resultante sobre partícula nula. Força resultante é o resultado da soma das forças que atuam sobre a partícula, sobre o corpo. Então, se essa soma for zero, lembre-se que força é uma grandeza vetorial, então você vai ter que fazer soma de vetores, né, que são as forças aplicadas ao corpo. Se o resultado dessa soma for um vetor nulo, esse corpo permanece em equilíbrio, segundo a primeira lei de Newton. Bom, e aí você tem que lembrar, né, o que seria esse equilíbrio, né? Pode ser o equilíbrio estático ou o equilíbrio dinâmico. Então você tem duas situações. Se o corpo está em repouso, né, ele está em equilíbrio estático. Se o corpo está em movimento retilíneo e uniforme, ele está em equilíbrio dinâmico. Então, nesses dois casos, a força resultante sobre esse corpo é zero. Outra forma de apresentar seria essa aqui: um corpo livre de uma força externa resultante é incapaz de variar sua própria velocidade vetorial. Está dizendo a mesma coisa de outra forma. O que está dizendo aqui? Que se um corpo está livre de quê? De forças, né, externas, ou uma força externa, uma força resultante, então esse corpo não sofre variação de sua velocidade vetorial, ou seja, ele está em equilíbrio, porque se um corpo não sofre variação de sua velocidade vetorial, significa que ou ele está em repouso, velocidade zero, ou ele está em movimento retilíneo e uniforme. Agora vamos voltar um pouquinho e discutir essa questão da inércia que apareceu aqui, ó. O que deveria ser essa inércia? Bom, segundo Newton, se um corpo permanece em equilíbrio, é porque ele tem nesse corpo, em qualquer corpo tem a matéria, né? Então, tem nesse corpo uma propriedade chamada de inércia. Então, seria essa inércia, essa propriedade responsável por manter o corpo em equilíbrio. Então, a propriedade dele. Então, a inércia é por si só essa tendência do corpo permanecer em equilíbrio, a não ser que um agente externo tire desse equilíbrio. Então, o estado natural do corpo, de qualquer corpo, seria estar em equilíbrio, ou seja, em movimento retilíneo uniforme ou em repouso. Então, essa propriedade que faz isso com os objetos, essa tendência natural, é chamada de inércia. Para a gente dizer se um corpo está em repouso ou está em movimento, a gente precisa de referenciais, né? O que seria um referencial? São o nosso sistema de coordenadas, né? Que a gente usa como referência para, por exemplo, determinar a posição de um objeto, para determinar a sua velocidade, né? E assim por diante. Então, nós precisamos do sistema de coordenadas, né? Então, olhamos para isso aqui, um carrinho, né? Está aqui em movimento, em determinado momento ele tem uma posição, ele tem uma velocidade, ele tem uma aceleração, né? E assim por diante. Para fazer determinar essas velocidades, essas acelerações, né, essa posição, eu preciso de um referencial. Então, por exemplo, esse carrinho está aqui, então poderia, né, localizá-lo com coordenadas x e y, por exemplo, né? Então, observe o seguinte: imagine que esse carro tenha velocidade constante em relação a esse referencial que está aqui, ó, na árvore, no chão, né? Eixo x, eixo y. Então, imagine que a gente consiga constatar que a soma das forças sobre esse carro seja nula. Então, isso significa que a primeira lei de Newton está funcionando aqui. Você tem o carro com resultante zero e velocidade constante. Então, em relação a esse referencial,
nós temos aqui verificada a primeira lei de Newton. Então, significa que para esse referencial funciona a primeira lei de Newton, portanto, ele é um referencial inercial. Então, qualquer outro experimento que você fizer aqui, as leis de Newton serão válidas para esse referencial. Bom, agora vamos falar do referencial não inercial. Então, imagine esse experimento, um garoto dentro do elevador, enquanto esse elevador está sendo acelerado. A primeira lei diz o seguinte: se a soma das forças sobre um objeto é zero, então esse corpo deve estar em equilíbrio. Ou ao contrário, se um corpo está em equilíbrio, a soma das forças sobre ele tem que ser zero. Então vamos observar esse rapaz dentro do elevador. Imagine também um referencial fixo no próprio elevador, um eixo X aqui na horizontal e um eixo Y na vertical. Então o próprio rapaz pode observar que em relação ao elevador, ele está em repouso. Mas, no entanto, ele poderia verificar, através de alguns instrumentos, balança, né, por exemplo, que a sua normal, ou seja, a força que o piso faz sobre o seu pé é maior do que o seu próprio peso. Portanto, a resultante nessa situação que ele está aqui experimentando não é zero. Mas ele mesmo verificou que a sua velocidade aqui é zero nesse referencial, ele está em repouso. Portanto, a primeira lei de Newton não está funcionando nesse referencial do elevador e, por isso, você conclui que esse referencial não é inercial, é um referencial não inercial. Não funciona a primeira lei de Newton aqui, nem a segunda vai funcionar também.